Olá, bom dia a todos. Tudo bem, Olá, Oscar? Bom dia. senhor, bom dia. Bom, tranquilo? Bom, 9h30, o que vocês acham da gente começar? Vamos lá, vou falar bom dia para alguns amigos que eu estou vendo aqui. José Roberto, como é que está? Tudo bem? Estão todos mudos aí, mas eu vou falando bom dia. Rogério Saltes, como está, meu amigo? Tudo bem? Obrigado pela presença. Toledo, da HRV. Pessoal da WSA Automação também, bom dia a vocês. Nós já estamos com muitos João Carlos participantes Pontin, aqui. meu amigo, acordou cedo hoje, que bacana. Bom, senhores, vamos E dar demais início. aí que eu não conheço ou que passou despercebido, muito obrigado pela presença e pela participação. Vamos lá. Pessoal da Biocamp, olá, olá. Todo mundo acordou cedo na segunda-feira pós-feriado. Olha só que beleza, hein? Senhores, vamos. É Pois um não, Oscar. prazer, é um prazer estar com vocês nesse evento realizado aqui com uma parceria entre Corse e GBA Advogados, Granito Bonelli Advogados. Vamos tratar aqui de um tema que está no centro das discussões das empresas, empresários, investidores, a reforma tributária, principalmente o PL aí 1087, os impactos práticos, né, dessa mudança na vida das pessoas físicas, empresas e holding patrimoniais. Antes de mais nada, para uma questão de LGPD, quem não autorizar a utilização da imagem, por favor, eu peço que desligue a câmera. E quem estiver com a câmera aberta, entenderemos que a autorização autoriza a nossa veiculação. Senhores, o nosso objetivo de hoje é ser direto e prático, é mostrar o que efetivamente muda na rotina, quais são os principais pontos de atenção e como se preparar de forma estratégica com uma segurança jurídica e uma eficiência tributária. Nós dividimos aqui praticamente em três módulos, vamos chamar assim de três cenários, né? No primeiro módulo, nós vamos falar um pouco sobre distribuição de lucros, o André vai discorrer sobre o assunto, né? Principalmente remuneração de sócio acionista com relação ao prolabore, distribuição de resultados e carga tributária. No segundo módulo, que vai ser a reforma tributária de maneira geral, mas de uma maneira bem ampla, né? O Eduardo Galvão. E o terceiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre os impactos em aluguéis e um pouquinho só de holding patrimonial. O impacto de aluguel, acho que vai ser bem interessante, assim como todo o assunto, né? E, em resumo, no final desse encontro, a nossa intenção é que você tenha uma visão clara dos impactos da reforma do PL 1087. A ideia é que cada contribuinte saiba onde olhar a sua realidade específica, seja como empresário, sócio, investidor ou gestor, e tenha referência concreta para discutir ajustes com seus assessores contábeis, jurídicos e financeiros. Bom, agradeço desde já a presença de todos e a confiança no trabalho da Corse e da GB Advogados, e espero que esse encontro traga clareza, segurança e subsídio para as decisões mais estratégicas nos próximos meses. Feita essa abertura, eu passo a palavra aqui ao André, que já vai tratar o assunto da distribuição de lucro. Obrigado a todos. André, vamos lá, meu amigo. Bom dia a todos novamente. Vamos aqui discorrer sobre o PL 1087, um assunto aí que entrou na pauta nesse ano de 2025, e a gente vai discorrer um pouquinho aqui dos efeitos que ele tem. Basicamente, o intuito do PL 1087 é uma promessa de campanha do atual presidente da República de fazer uma suposta correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, né, que afeta a todos nós. A velha
máxima de que deve haver uma compensação sobre a abdução aí, sobre a redução das receitas tributárias brasileiras. Com isso, ele colocou aí uma distribuição de lucro tributada, coisa que não acontecia desde 1996. Então, nosso objetivo aqui é bater um papo sobre essa distribuição, como ela vai funcionar, pelo menos até o presente momento, o que está em discussão. Abrindo um contexto rápido sobre a tributação da pessoa física, em 1995-96 foi criada a atual tabela progressiva do imposto de renda, que começou com R$ 676 aproximadamente. Com a criação dessa tabela do imposto de renda, o governo também já previu lá em 96, né? Nós que somos um pouquinho mais jovens há bastante tempo, vamos saber como isso funciona. Criou-se lá também o adicional do imposto de renda para empresas do lucro real e do lucro presumido, os 10%, que é os mesmos 10% que a gente vai discutir agora. Essa tabela do imposto de renda, se ela fosse corrigida durante todos esses anos até o presente momento, ela estaria em torno de R$ 5.700. A promessa de campanha do presidente da República foi corrigir a tabela até 5 mil. Foi onde foi possível chegar. Então, nosso intuito aqui não é discutir a pessoa física, apenas passar por ela. É discutir a pessoa jurídica, né? Como fazer com a distribuição de lucro atual, dos lucros acumulados até o exercício findado de 24, o que fazer com os lucros acumulados até os dias atuais, ou até 31/12 de 25. A tributação, como se dará? Em duas frentes. A primeira delas é a distribuição de lucros ou dividendos. O PL 287 prevê que qualquer distribuição acima de R$ 50 mil mensal tem uma antecipação de 10% do imposto de renda. Então, note, nós, empresários, em janeiro de 2026, se o PL for sancionado como ele está, ok? Eu já vou fazer um overview dele ali no próximo slide. Em janeiro de 2026, um lucro acima de 50 mil, nós teremos que recolher 10% de antecipação. Tá? Mesma coisa equivale aos lucros enviados ao exterior. Tá? Também serão tributados. Passou de 50 mil, tributa. Primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto. As pessoas físicas que tiverem rendimentos anuais acima de R$ 600 mil terão uma tributação mínima. Então, primeira coisa é pessoa jurídica. Pessoa jurídica que distribui lucro para uma pessoa física, e notem, é por CPF, ok? Então, a pessoa jurídica que distribui lucros acima de 50 mil retém os 10%. No final do exercício, ou com o advento da declaração de imposto da pessoa física, tem que ser feita uma segunda conta, né? A pessoa física vai ter que somar todos os seus demais rendimentos. Vai somar a distribuição de lucro, vai somar o prolabore, vai somar aluguel, aplicações financeiras, existem algumas que são exclusivas na fonte, vão sair, CDB, LCI, algumas do agronegócio que estão previstas no PL para serem isentas de imposto de renda, mas você terá que somar todas essas rendas e ver aonde ela se encaixa. Se passou de 600 mil, vai ter que fazer uma fórmula de chegada, que haverá uma nova tabela progressiva de 600 a 1.200.000, ela vai de 0 a 10%. Ok? Há um redutor, não se sabe ainda, é importante frisar, a gente não tem instrução normativa, tá? Só existe o PL. Há um redutor das alíquotas. Por quê? A pessoa jurídica tributada pelo lucro real já paga 34% de imposto de renda sobre o lucro que sobra, o excedente, que é distribuído aos sócios. Então, haverá um redutor de forma que o imposto efetivo final não ultrapasse 34% das empresas, ok? Caso do lucro real, por exemplo,
ou de 40 a 45% para instituições financeiras. Lucro presumido, por exemplo, que a alíquota efetiva final jura em torno de 21%, 22%, deverá haver um complemento, tá? Então, é importante frisar o seguinte, a gente ainda não sabe como isso vai se dar na prática, tá? É importante que a gente aguarde aí a sanção presidencial, que deva acontecer nos próximos dias, para que, em seguida, a Receita Federal possa soltar a sanção normativa e ver como é que a gente vai fazer. Esse é o que está posto. O PL passou na Câmara dos Deputados por 493 votos a favor, basicamente basicamente aprovação total para a Câmara dos Deputados, foi ao Senado, passou por unanimidade e está na mão do presidente da República. Hoje pela manhã, inclusive, vindo para o escritório, eu ouvi numa rádio aí que ele vai fazer um evento, uma solenidade, né? Um evento na quarta-feira para a sanção do projeto. Importante frisar o seguinte, o projeto, do jeito que passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado e agora está sob sanção presidencial. Não houve alteração, embora muitas emendas foram feitas pelos parlamentares. Todas foram recusadas pelo Arthur Lira na Câmara e todas foram recusadas pelo Renan Calheiros no Senado Federal. Então, se sancionado essa semana, e será, tá, pessoal? Será porque é um projeto popular, ok? Além de ser uma promessa de campanha, é um projeto popular. Ele será sancionado com certeza. E é aí que entra as nossas discussões. Só um exemplo prático para o trabalhador comum, né, que afeta nós também em relação ao Prolabore, essa nova tributação. Então, um trabalhador que hoje ganha R$ 4.800, ele paga R$ 240 de imposto de renda. Com o PL em vigor, ele não vai pagar mais R$ 240 por mês. Ok? Uma pessoa que tem um salário médio de R$ 6.000 terá uma redução de R$ 120 por mês, de acordo com o projeto. Aqui entra as nossas questões, né? Então, como eu disse, em 95 foi criado aí a isenção do imposto de renda para dividendos com o adicional do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, dividendos acima de 50 mil tem a retenção do imposto de renda. A retenção, diga-se, né? Retenção / antecipação. Porque, novamente, na declaração de pessoa física no ajuste anual é que você vai fazer efetivamente o recolhimento a mais do tributo ou restituição, eventualmente, se houver. Ok? Então, um exemplo abaixo. Um empresário recebe R$ 80 mil por mês de lucros com o PL, vai pagar 10% dos 30 mil. Ok? Os 50 mil é a faixa de isenção. Quem será afetado? Pessoas de renda anual acima de 600 mil, né? Aplica-se todas as rendas, como eu mencionei. Então, na declaração de ajuste anual, há o imposto de renda pessoa física mínimo. O mínimo tem que ser 10%. Então, faça-se o ajuste na declaração de imposto de renda. O imposto normal é calculado comparado com o mínimo exigido pelo PL, 10%. Se ele for menor, o contribuinte complementa até atingir a alíquota mínima. Lembrando que não pode passar dos 34%, que é o imposto que a pessoa jurídica paga. Ok? E aqui um exemplo de rendas maiores, né? Então, uma renda maior do que R$ 1,5 milhão por mês vai pagar cheio 10%. Ok? Soma todas as rendas, deu R$ 1,5 milhão, tem que dar 10%. Por quê? Porque passou do teto de R$ 1.200.000, da nova tabela progressiva. Uma questão que foi mantida pelo PL é uma pessoa jurídica é sócia de outra pessoa jurídica. Enquanto os lucros forem passados de PJ para PJ, não tem a retenção. Ok? Só há retenção da PJ para a pessoa física. E lembre-se, se você tem 4 empresas, 5 empresas, você vai ter que somar os lucros das 4 ou 5 empresas. Passou, certamente haverá retenção. Este é um outro ponto que a gente ainda aguarda regulamentação, né? Como é que
O João tem uma contabilidade com a Corse, tem uma empresa com a Corse e tem uma empresa com outro escritório. Como é que ele vai fazer a junção? Aqui a Corse faz 51 e lá o outro escritório faz 40. Como é que vai fazer aí para somar as duas distribuições de lucro e efetivamente recolher a antecipação? Não sabemos ainda, precisamos da regulamentação. Como todos nós sabemos, grande parte dos políticos brasileiros, né, dos congressistas brasileiros, são sócios, proprietários ou não, de empresas. Então, o projeto, do jeito que está, não passaria no Congresso Nacional. Ok? O que o nosso deputado federal Arthur Lira fez? Ele inventou uma regra tributária nova que a gente desconhece até então. O projeto não passaria do jeito que estava, porque eles têm empresas e tributar a si mesmo, a gente sabe, né? Tirando as paixões políticas de lado aqui, a gente sabe que político também não pode pagar imposto. Então, criou-se um dispositivo no PL de que os lucros acumulados até dezembro de 25, se aprovados por uma entidade de classe, alguma coisa nesse sentido, podem ser distribuídos sem os 10% nos anos de 26, 27 e 28. Aí começam os grandes problemas, os grandes gargalos que a gente está passando, nós como contadores, todos os contadores, contabilistas do Brasil, e vocês empresários. Como a gente vai validar o lucro de 25 em 25 com o exercício aberto? Né? Para que todos saibam, a lei das SA, que regula as atas de distribuição de lucro, aprovação de resultado, etc., ela tem por premissa aceitar essas validações, validação do imposto de renda, da contribuição social, validação dos lucros, validação dos números contábeis, auditoria, etc., o compliance empresarial, até abril do ano seguinte. Então, mas agora criou esse dispositivo, está na lei, e dificilmente será vetado, porque se vetar, o Congresso provavelmente vai derrubar. Então, essa é a nossa principal discussão de hoje em dia. O mesmo mecanismo foi incluído para o imposto da pessoa física mínimo. Se houver a ata, esses lucros, eles não farão parte do ajuste anual para complemento ou não desse tributo. O que é a recomendação hoje? A gente faça as atas de aprovação dos lucros acumulados até 24 e acumulados até o último balanço fechado de 25. Ok? O redutor, como eu mencionei, não pode ultrapassar os 34 da pessoa jurídica e não pode ultrapassar os 40 a 45 quando é instituição financeira. Ok? Como eu disse aqui, de 34, 40 a 45, ele devolve o excedente à carga nominal. Então, uma empresa tem uma alíquota efetiva de 30%, a pessoa física de 8%, a diferença é 4%. Ok? Então, as alíquotas efetivas serão em razão do IR e da contribuição sobre o lucro contábil. Então, só para contextualizar o que a gente está recomendando a todos os nossos clientes, parceiros e amigos, é que faça-se a ata de aprovação dos resultados. Empresas que têm registro na junta comercial, as atas precisam ser protocoladas com data de assinatura anterior a 31/12/25, para que possa ter a validade conforme o PL está em vigor. Empresas que não são regidas pela junta comercial, as atas precisarão passar pelo cartório, ok? Nossa equipe contábil está entrando em contato com os nossos clientes, oferecendo esse serviço, né? Explicando como funciona, para que a gente possa efetivamente protocolar essas atas e garantir que os lucros de 25, acumulados até 25, quer seja setembro, outubro, novembro, agosto, seja lá o mês que for que tiver o balanço finalizado, para que vocês possam ter a isenção e não pagar esses tributos em 26, 27 e 28. Lembrando que, uma vez a ata assinada pelos sócios,
dando veracidade aos números, protocolada na JUSESP. Se ela não for cumprida, exemplo, é uma ata de R$ 1 milhão, a ser distribuído entre os sócios em 26, 27 e 28. Chegou em 28, distribuiu 500 mil, entendemos que não haverá nenhum problema. Porém, esses 500 mil excedente que não foi distribuído, sendo distribuído a partir de 29, ele vai cair na nova regra de transição. Ok? Então, num overview rápido, quem tiver lucro acumulado e tiver lucro acumulado contábil, tá, fiscal, obviamente, né? Dados os ajustes do lucro real, adição, exclusão, etc., e quiser distribuir ainda em 25, o faça. Não havendo disponibilidade de caixa, recomendamos rapidamente fazer a ata de aprovação dos números e o protocolo junto à JUSESP. A nossa entidade de classe, o Conselho Federal de Contabilidade, está pedindo o veto presidencial em relação a esse assunto. Mas, por outro lado, também avalia que é muito pouco provável que isso aconteça, visto que parte dos congressistas, todos, têm empresa, né? Qual é o argumento do Arthur Lira e do Renan Calheiros em relação a esse dispositivo? É que sanamos os lucros acumulados até 25, distribuiremos em 26, 27 e 28. Ponto. Ninguém paga nada. Em 29, é a promessa do governo federal enviar ao Congresso Nacional a reforma da renda. Ok? A reforma tributária em vigor, o doutor Eduardo vai passar na sequência, só reforma o consumo, né? Essa pseudo-correção da tabela do imposto de renda é uma pequena gota no oceano da reforma tributária da renda que virá, que é a promessa que ela venha até 29. Com isso, não só os congressistas, mas todos nós ganhamos tempo para distribuir o lucro de 25. Aí, em 29, com a reforma da renda, a gente vai ver como é que isso funciona. Então, a todos os clientes da Corsa que estão aqui, nossa equipe, nós designamos 4 pessoas para entrar em contato com vocês nos próximos dias. A gente está aí na iminência da sanção presidencial, como eu mencionei na quarta-feira. Já temos clientes que já nos contactaram, a gente já conseguiu falar com eles, as atas já foram autorizadas, a gente está em processo final de confecção, porque não é uma simples ata, ok, pessoal? Nós temos que dar veracidade aos números de 24 e veracidade aos números de 25. Na medida do possível, criar um cronograma para que esses lucros possam ser distribuídos em 26, 27 e 28. Então, não é simplesmente faz uma ata qualquer protocolar. Não, não é. Isso é registrado na junta comercial. Junto à ata, vai os documentos contábeis, né? Balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício devidamente assinado pelos sócios. Então, é um trabalho feito a 4 mãos. Nós e vocês, ou, né, os contadores de vocês, os convidados que estão aqui. A Corsa está fazendo a ata não só dos próprios clientes, mas para todos os outros clientes que nos procurarem, todas as outras pessoas que nos procurarem. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: faça a ata, porque senão, em janeiro de 26, haverá a tributação na fonte disso. Outro ponto importante que a gente está aguardando a regulamentação não sabemos quando o tributo vence, né? A nossa expectativa é que ele tenha o vencimento para dia 20 do mês seguinte, como é hoje o imposto de renda retido na fonte dos colaboradores, né? Do pessoal que é CLT. Então, essa semana será uma semana decisiva para todos nós. O tempo é curto, as atas são protocoladas de forma manual e presencial na junta comercial. A gente já tem visto, tem ouvido falar de vários contadores com a pastinha debaixo do braço com as atas para protocolar na JUSESP aqui em Campinas. Então, não podemos deixar para a última hora, ok? Então, procurem a contabilidade, procurem a sua contabilidade, vejam o lucro que tem acumulado para discussão. Se puder antecipar e quiser antecipar, distribuindo agora, distribua. Se não, façamos a ata para que vocês fiquem resguardados para 26, 27 e 28. Ok? Do PL 1087, é isso aí. André, agradeço as informações e acredito que o Eduardo Galvão, doutor Eduardo Galvão,
possa complementar aqui as nossas ideias. Bom, Oscar, é muita informação, né? A gente procurou fazer um evento dinâmico, objetivo e direto ao ponto. Acho que foi isso que o André fez. Parabéns, André. A sua explanação foi bem clara. Eu acho que está ali evidente. O empresário precisa procurar a contabilidade, a Corsa, muito bem recomendado com isso. Eles estão com um processo já muito bem definido para a gente escapar da tributação em 26 e 27. Bom, sem mais delongas, já vou para a reforma tributária aqui, pessoal. Compartilhe minha tela. Ótimo. Vamos lá. Compartilhando minha tela com vocês. Oscar, eu não estou vendo mais vocês, só me confirme se está dando para ver minha tela. Tudo certo? Está chegando aqui, isso. Boa, Está ótimo. compartilhado. Tem uns efeitos especiais aqui que o pessoal inseriu, mas vamos lá. Para quem não me conhece, sou Eduardo Redraval, sou proprietário do Granito Bonelli Advogados. Eu sempre destaco esse trecho da formação acadêmica, porque quem atua nessa área como nós sabe que é necessário estudar e estudar sempre. Então, veja, concluo o mestrado agora, tributação sobre o consumo totalmente reformada. Ou seja, vou ter que sentar na cadeira e estudar novamente. Essa é a vida do tributarista. Pessoal, reforma tributária, como o André muito bem colocou, é uma reforma tributária voltada para o consumo. Eu pretendo, ao final desse bate-papo aqui rápido, responder 4 perguntas com vocês. A primeira pergunta qual é? A reforma tributária sobre o consumo era necessária? A reforma tributária sobre o consumo poderia ser melhor? A reforma tributária sobre o consumo, em que impacta a minha empresa? E o último, o que eu preciso estar atento, ou o que eu preciso mudar no meu dia a dia operacional? Vou destacar 3 pontos especificamente, tentando enxugar, resumir ao ponto, aos 3 principais pontos. Começo, obviamente, com o início gradativo da reforma tributária. Em 2026, a gente sabe que o PIS e COFINS começa a ser extinto. A gente vai ter ali uma tributação do CBS, ínfima, irrisória no começo, mas é importante, principalmente, que as contabilidades que elas se adaptem ao novo formato de obrigação acessória, as novas regras internas. É muito importante que os sistemas que nós utilizamos nas empresas eles estejam adaptados. Então, fundamental que a gente saiba o que está acontecendo para poder cobrar os nossos prestadores. Aqui eu tenho gradativamente o que vai acontecer. Em 2027 se extingue o PIS e COFINS, em 2033 se extingue o ICMS e o ISS. Resumidamente é isso. O novo sistema ele contém alguns princípios que foram tidos como fundantes da reforma tributária. Eu destaco principalmente um que ele não está em evidência aqui, mas é o princípio da neutralidade. Durante muito tempo vigorou no sistema tributário ou no sistema empresarial brasileiro. O tributário sempre foi um fator decisivo. Por exemplo, nós temos no escritório aqui uma clínica médica em que todo ano, quando o sócio ia decidir sobre comprar ou alugar um equipamento, o fator determinante era a tributação. O princípio da neutralidade, a ideia por trás da reforma é acabar com isso. A locação ou a compra do equipamento vai ser unicamente fatores empresariais que levarão o sócio à decisão. Então, esse é um ponto importante da neutralidade, além do que a promessa que nós temos é que esse novo sistema ele não vai implicar em aumento da tributação. Outro princípio que eu destaco é esse primeiro aqui, o da simplicidade. E aqui, se vocês procuram jogarem meu nome no Google, pessoal, muito provavelmente vocês encontrarão vários textos e artigos que eu escrevi totalmente contrário à reforma. Mas a bem da verdade é que ela está aí, e a gente precisa se adaptar, estar muito atento àquilo que pode acontecer com a gente. Uma das críticas que eu sempre fiz é, a gente está partindo de uma reforma, mudando o status quo, alterando aquilo que existia, e indo para uma lei que regulamenta o sistema com mais de quase 600 artigos. Que simplicidade é essa, né? Mas tributaristas e contadores ou aqueles empresários que vendem para outro estado sabem que, por exemplo, quando a gente olha para o ICMS, existe um regulamento de ICMS para cada estado.
E ai de nós, tributaristas, contadores e empresários, que não soubermos a regra, por exemplo, de Alagoas. Enfim, a gente precisa estar o tempo inteiro atento aos regulamentos de ICMS. Então, a gente sai de 26, 27 regulamentos para uma lei de 600 artigos. Esse é o primeiro ponto de destaque, pessoal. A gente está entrando na era da não cumulatividade plena. O que significa não cumulatividade plena? Hoje, o modelo atual de creditamento, ele é o modelo escritural. Então, se a minha empresa prestou serviço para o Oscar, o tributo que o Oscar vai se creditar está na nota fiscal. Crédito escritural. Nós estamos mudando para um regime de crédito financeiro. Esse é o novo regime. O que significa crédito financeiro? O Oscar só vai poder se creditar se o Eduardo pagou o tributo. Nesse momento eu até descompartilharia a tela para vocês olharem a minha feição com destaque, porque aqui é um ponto importantíssimo. Então, eu empresário, preciso ter na mão quem são os meus fornecedores. Porque se o meu fornecedor não pagar o tributo relativo àquela operação, eu não poderei me creditar. O segundo ponto que eu vou destacar na nossa apresentação, será o split payment. O split payment ele vai chegar no auge da sua maturidade no sistema super inteligente. Então, o meu fornecedor não vai ter margem para pagar ou não pagar o tributo. Mas, a princípio, no sistema simplificado, será uma incumbência do meu fornecedor o pagamento do tributo. Então, muito se discute, na verdade, o principal ponto dos empresários, quando eu vou debater a reforma tributária, é quanto eu vou pagar mais, Galvão, e quais obrigações acessórias eu vou ter. Quanto eu vou pagar mais, ou quais obrigações acessórias eu vou ter, são fatores totalmente dentro da minha governança. Eu, internamente, se fizer o meu dever de casa, se eu fizer o beabá, eu vou ter na mão esses dois fatores. O que eu não tenho na mão? O pagamento do tributo do meu fornecedor. Por isso que, para mim, a reforma tributária, o foco muda. O foco está na cadeia produtiva. Eu preciso ter na minha mão isso. Não adianta eu ter um comercial extremamente agressivo, um setor pujante, se eu não tiver um intercâmbio muito bem definido com o meu setor interno de compliance. Aquele que irá avaliar a relação que eu tenho com o meu fornecedor. Aquele que irá avaliar o perfil do meu fornecedor. Esse é um ponto interessante da não cumulatividade plena. Além do que, nós entramos num cenário em que tudo gera crédito, pessoal. Tudo gera crédito. Aqueles créditos indiretamente ou diretamente vinculados à nossa operação, eles vão entrar para dentro no jogo, no cômputo do que vai me possibilitar abater ou não débito. Hoje nós vivemos um cenário caótico, principalmente pelo PIS e COFINS, de que o crédito ele tem que ser vinculado, a gente pega lá o precedente do STJ, né? Ele tem que ser algo essencial à minha operação, e esse essencial ele é subjetivo. Tem fiscal que entende que aquilo que eu, empresário, visualizo como essencial não é para ele, enfim. Então tende a simplificar esse fator. Então, vamos lá, dando seguimento aqui. Então, é bem o que eu falei, né? Os débitos estão sob a governança interna da empresa, os créditos vão depender do cumprimento fiscal do fornecedor. E aqui é o ponto, passado essa questão, o destaque da não cumulatividade plena, eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Eu entro naquilo que eu critico, é o meu principal ponto de crítica à reforma tributária. Só para esclarecer, nós estamos partindo de uma alíquota nominal, uma alíquota referência. O governo fala em 26,5, mas quando teve que negociar com o Congresso, falou em 28. Por que a gente está saindo depois de uma... Por que o fim do túnel dessa reforma tributária nos coloca ainda como uma das maiores cargas tributárias do mundo? Porque nós temos todas as exceções. A bem da verdade é essa. É claro que eu deixo ali sempre o meu nome, a minha profissão, advogado, em destaque, né, no redutor de 30%. Eu sou um prestador de serviço, pago ISS no município de Campinas, vou
né, a tributação vai ser catapultada. Todos vocês sabem que o ISS, ou quem não sabem, só recapitulando, ele vai do mínimo de 2% ao máximo de 5%. Eu estou sendo catapultado para uma alíquota de 26,5%, no melhor dos cenários. Por que isso? Por que a maior reclamação dos prestadores de serviços? Porque teria um aumento significativo, então lá o lobby da advocacia em Brasília, redução de 30%. Até me parece fazer sentido, tá, pessoal? Mas quando a gente olha toda essa lista daquilo que está nos 30%, daquilo que está nos 60%, não tinha como ser diferente. Todas as exceções elevaram a alíquota referencial àquela alíquota que nós estamos trabalhando. Esse era o segundo ponto de destaque, que vai nos ajudar a responder as 4 perguntas reflexivas que eu mencionei no início. E aqui, para mim, está um dos principais pontos, se não o principal ponto, sobretudo para aquele empresário que hoje, no seu fluxo financeiro, ele trabalha com o dinheiro do governo. Essa afirmação é forte, mas a bem da verdade é essa. Se a gente pensa numa indústria que recebe no dia 5, ela paga o ICMS no fim do mês, todo esse período o dinheiro está transitando na conta dela, na contabilidade dela. Então ele não vai submeter à tributação, obviamente, tem grandes discussões jurídicas sobre isso, mas o que se espera com a reforma tributária, o que significa esse split payment, essa expressão em inglês que vocês, empresários, precisam saber, está evidenciado nessa figurinha aqui. Então vamos lá. A empresa adquirente realiza o pagamento do produto ou serviço adquirido. O sistema financeiro realiza a retenção automática do valor, já repassando para a autoridade aquilo que é o tributo e repassando para o fornecedor aquilo que é devido a ele. Então, nesse exemplo em que eu utilizo para fins didáticos o valor de R$1.000 e partindo de uma alíquota de 26,5%, os R$265 que anteriormente entravam na conta do empresário não entrarão na conta do empresário. Serão enviados automaticamente para o fisco, para o comitê gestor. Como eu disse, o split payment ele vai começar em 2027, de maneira facultativa para alguns segmentos, mas ele é uma realidade. Nós precisamos ter em mente quando formos fazer o planejamento de 2026. Ô, Galvão, mas eu preciso me antecipar um ano? Precisa, gente, porque isso aqui vai influenciar em fluxo de caixa, em capital de giro e tem um condão de quebrar empresas. A bem da verdade é essa. Então, se vocês saírem daqui hoje sabendo o que é não cumulatividade plena, que é o split payment, eu já me dou por feliz. Aqui, o que vai ser importante? Por que me preparar em 2026? Porque se eu não estou preparado em 2027, eu saio muito atrás. Então, 2026 é o ano para você se juntar a um bom consultor financeiro, aquelas empresas como, por exemplo, o Márcio da Tetris, que está aqui comigo, aquelas empresas que vão te ajudar a olhar dentro do seu operacional e ver o que pode mudar ou não, enfim. Mas essa é uma realidade que a gente precisa se preparar. E um ponto muito interessante, aqui vai o meu elogio para a reforma, para o split especificamente, que é a facilidade que a gente vai ter com crédito. Porque hoje, só quem já precisou validar um crédito no estado de São Paulo, ou quem luta para ter lá um PERDECOMP homologado na Receita Federal, um pedido de compensação, sabe a tarefa hercúlea que é você colocar o crédito efetivamente para dentro de casa sem risco. A ideia com o split payment, toda operação vai ter uma identificação no sistema financeiro e eles já farão o cruzamento de crédito e débito. Outro ponto importante que eu gostaria de bater, e aqui vai ser o meu terceiro ponto, eu não trouxe um slide específico, mas é muito relevante que eu desmistifique algumas questões. Primeira delas, normalmente se atribui a reforma tributária ao governo atual. A reforma tributária seria aprovada no governo anterior, se nós não tivéssemos tido a pandemia. Seria aprovada em outro formato, obviamente, mas seria aprovada. Então, esse é um ganho político que a gente não pode negar, mas não é uma reforma de governo A ou B. É uma reforma institucional que vem para melhorar, teoricamente. Segundo ponto que eu gostaria de bater aqui nesse momento em que eu falo do impacto, e esse é o terceiro ponto mais relevante da minha apresentação. Muito se diz que a reforma não afetará empresas do Simples Nacional. Ledo engano. A reforma tributária afetará frontalmente empresas do Simples Nacional. Então, se você é empresário do Simples Nacional e vende para outras empresas,
Você precisa saber que por baixo desse guarda-chuva da não cumulatividade plena, você só vai gerar crédito para o seu cliente se a sua operação se der no formato IBS-CBS. Então, é fundamental que você se alie à sua contabilidade para saber quais são os impactos que vão gerar na sua operação, sendo empresa do Simples Nacional, apurando o tributo pelo CBS-IBS, gerando crédito para o seu cliente. Porque, recapitulando, se é uma reforma do crédito, eu, empresário, vou buscar aquele fornecedor que me dá crédito. E você, do Simples, poderá optar, continuar pagando o DAS ali, como você faz sempre, mas não gerando crédito, ou estudar o impacto de um novo formato, facilitando a vida do seu cliente. Nós temos empresários aqui que fornecem para a Ambev, para a Natura, todos eles, McDonald's, todos eles já receberam uma cartinha, um comunicado, perguntando se possuem conhecimento, se já estão se preparando para a reforma. Então, é fundamental que nós tenhamos bastante atenção nesse ponto. E o mesmo se diz se eu, lucro real, lucro presumido, compro de uma empresa do Simples Nacional. Então, é a minha vez de pressionar meu fornecedor. Percebam que em dois momentos, quando eu falei da não cumulatividade e da necessidade de pagamento do tributo, ou quando eu falei do Simples Nacional, eu estou falando de pressão do próprio empresariado com o empresariado. A tendência é essa, pessoal. A tendência é que o próprio empresariado pressione para ter adimplência fiscal e geração de créditos. Caminhando para o fim, os últimos 2 slides. O que eu sugiro, então, que o empresário faça desde já? Primeiro, compliance e governança tributária. Esteja atento à parametrização do seu ERP e às regras do IVA. O governo federal, a Receita Federal, tem público isso e facilmente acessível. Uma calculadora da reforma. Você consegue entrar lá, colocar o CFOP, enfim, dados da sua operação e estimar qual seria o impacto. É um bom ponto de partida. Implementação de controles de crédito, conciliação automática internamente de débito e crédito. Olhando para a transformação digital, é fundamental que você tenha acesso a esse mar de informações que você vai ter dentro e tenha uma sofisticação e uma rigidez como você vai trabalhar os dados daquelas empresas que você lida. Split Payment, é ideal que vocês saibam que é um novo formato, que é inédito, tá? A gente está vendo esse formato brasileiro. Isso, em outros países foi tentado e não deu certo, e eu estudei para ver que na Itália, na Polônia, por exemplo, deu muito errado. Mas vai acontecer aqui. Então é importante que vocês saibam o que é o Split Payment, qual é o impacto que ele pode ter na sua operação. E aí, o último slide. Adequação contratual e jurídico-tributária, é fundamental que você revise as cláusulas daqueles contratos que você possui de médio e longo prazo, termos e condições, fundamental, enfim. E o monitoramento, obviamente, por meio de um escritório de advocacia ou de uma contabilidade bem atenta como a Corse, do que vai ser decidido no judiciário sobre, se é que a tendência é que a gente desidrate o contencioso, né? Essas ações tributárias. Mas é legal estar atento às soluções de consulta, ao que vem, enfim, para a gente não ficar para trás. E, obviamente, que tudo isso vai impactar no quê, pessoal? Preço, margem e fluxo de caixa. Preço, margem e fluxo de caixa. Você estar desatento à reforma tributária quer dizer que você está alheio a algo que pode impactar frontalmente seu preço, sua margem e seu fluxo de caixa. Então, a minha sugestão é que você sente com o seu contador, sente com o seu advogado e entenda quais serão os principais impactos. E aqui, para finalizar, eu respondo normalmente nessas apresentações que eu faço sobre a reforma, essas 4 perguntas. A reforma tributária era realmente necessária? Olha, pessoal, considerando a burocracia que a gente tinha de aproveitamento de crédito, as dezenas de regras e leis que a gente tinha, portarias, eu entendo que sim. PIS, COFINS, ICMS e ISS deveriam sim acabar. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido muito melhor se nós não tivéssemos aquele tanto de exceções. A gente poderia estar falando de uma alíquota de 22% e não 26%. Quais são os principais desafios para a sua empresa que ela pode enfrentar na adaptação? Para mim, o principal é o desconhecimento, como, por exemplo, esse senso comum que eu não sei de onde veio, de que o Simples não seria afetado, ou se você tem fornecedor do Simples, você não seria afetado. Então, para mim, o grande desafio é a desinformação, é você se embrenhar e entender aquilo que vai te impactar. E as principais áreas da empresa, para mim, são compras, analisando os fornecedores, e a área interna que define o preço, partindo da margem. Então, veja que as demonstrações contábeis, DFC, fluxo de caixa, DRE, é fundamental que você tenha isso muito bem alinhado.
Falei bastante, como todo advogado, né, Oscar? Você sabe muito bem como nós somos, mas espero que eu tenha sido um pouco claro nesse ponto. Atravessei o Vinícius um pouquinho no tempo, desculpa, Vinícius, mas acho que foi necessário aqui para trazer a mensagem. Obrigado, Galvão, pessoal. Galvão, obrigado por toda essa explanação técnica aí. Eu acredito que já dá um norte, né, para os nossos amigos. E gostaria de chamar o Vinícius aí para finalizar, para passar um pouquinho o que vai impactar nessa parte de aluguéis aí. Vinícius, com você. Ok. Muito obrigado aí. Pessoal, estão me ouvindo bem, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, apresentando o meu material, que é referente à alocação de bens móveis e imóveis. Apesar de depois o Eduardo ter apresentado e o André apresentado, eu não tenho praticamente mais nada que fazer. O pessoal já deu conta do recado, tá bom? Mas vamos em frente aí. Tá? Um minuto só, que vocês sabem, eu sou um ancião aqui da turma, então a minha parte é um pouco mais difícil, né? Bom, estão vendo minha tela? Vinícius, ainda Ainda não. não. Apareceu e saiu, Vinícius. Agora a gente está vendo a sua tela. É, tem um problema aqui. Vou chamar o universitário. 2 minutinhos já tem um aí. HB, por favor. Mas, Vinícius, enquanto Oi. isso, enquanto não troca a sua tela aí, você já Sim? pode ir passando um pouquinho do que tem aí de novidade. Ok, a novidade nós estamos aqui falando é referente à reforma tributária. É, a reforma, como já foi colocado, ela entrou em vigor, obrigado, Gabi, ela entrou em vigor aí 16 de janeiro de 2025, tá? E o que eu vou falar em especial é referente à parte da alocação dos bens móveis e imóveis aí. Ela começou com a emenda constitucional 132 de 23, onde ela criou o IVA, o IBS mais o CBS. Os dois apresentadores anteriores já explanaram bem. E falando da alocação de bens imóveis, né, o foco nosso será a parte dos imóveis, ela entra no campo de incidência dos novos tributos. O objetivo desta apresentação é entender o enquadramento, o cronograma que vai acontecer de 2025 a 2033 e as principais mudanças e providências a serem tomadas, né, pelos locadores e aqueles que são locatários também, tentarem entender o que eles deverão fazer e como proceder, né, em termos da negociação dos contratos e tudo mais. Já capítulo próprio para operação com bens imóveis, alienação, tá? Além de falar da locação, agora também estamos aí, um minuto só aqui. Estamos com uma falha técnica? Só compartilha a sua tela aí, Vinícius, acho que fica mais fácil. Deixa eu compartilhar da câmera. E aí, estão vendo agora? Sim. Pronto, Vinícius, vamos lá. Vamos lá. Com essas telinhas eu já falei, vocês já viram a locação.
Então, de imóveis, nós vamos ter aí um chamado regime específico. O que é o regime específico, pessoal? Lá no artigo 487, o governo veio a instituir que para as locações de bens imóveis, tá? Diga-se, ele também está utilizando o termo, além da locação de bens imóveis, a cessão onerosa, o arrendamento. Aí entra o arrendamento também de imóveis rurais, arrendamento de imóveis urbanos e tudo mais. De forma que a locação de longo prazo, ou seja, a locação que tem um prazo superior a 90 dias, o governo instituiu que haverá uma redução de 70% nas alíquotas do IBS e do CBS. Se nós considerarmos que atualmente o padrão do IVA, que ainda não teve uma regulamentação, nós estamos falando aí em 26,5%, significa que haverá uma alíquota, multiplicando por 30%, que ela irá ser de aproximadamente 7,95%, tanto para o IBS e o CBS, ou seja, eles somados chegarão a esta alíquota de 7,95%. Como há uma expectativa de que a alíquota possa vir a ser de 28,5%, significa que ela poderá aumentar, chegará a 8,4%. O que nós temos que levar em consideração, pessoal, que as locações, elas passarão a ter uma formalização. O que antigamente, para as locações, nós tínhamos aí a emissão de um recibo, a emissão de um documento. Em muitos casos, no próprio contrato de locação, havia menção de que o próprio comprovante de pagamento, a TEG, a transferência, o PIX, já serviria como comprovante para o locatário do que fez o pagamento, e do outro lado, o locador, tendo ali o comprovante que houve ingresso na conta dele, isso estaria atrelado. Então, ambos fariam a sua contabilização, quer seja sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Digo pessoa física porque muitos aí têm o chamado carnê-leão, que são aqueles locadores que recebem este provento relativo ao aluguel. Mas falando da pessoa jurídica, então, a partir agora de 2026, passarão a ter a necessidade da formalização. De que forma? Com emissão de documento fiscal eletrônico. Esta emissão, a Prefeitura de Campinas, em meados da semana passada, ela já liberou aí as informações relativas à forma da emissão. Então, o documento fiscal a ser emitido, apenas fazendo um comparativo, será semelhante a uma nota fiscal. Como nós temos aí a nota fiscal hoje, quando se vai a uma oficina mecânica, onde você tem ali uma prestação de serviços, ou você vem aqui no escritório de contabilidade, nós emitimos a nossa nota fiscal, o próprio escritório GB Granito Bonelli faz a emissão de nota fiscal a seus clientes, haverá emissão de nota fiscal agora dos locadores para os locatários. Esta é uma grande novidade. Então, desta forma, muitos locadores passarão aí a ter a necessidade de utilizar um sistema ou ter aí uma aptidão para utilizar o site da Prefeitura de Campinas para a emissão das notas fiscais. É fato que aqueles que já possuem os contratos de locação administrados por imobiliários ou administradora de imóveis, eles provavelmente farão este trabalho. É claro, haverá uma remuneração, aí cada um vai negociar o quanto vai cobrar, nós não sabemos ainda. Mas isto irá acontecer.
A pessoa jurídica locadora de imóveis, antes e depois, vamos fazer um comparativo. Antes, que diga-se, nesse exercício de 25 ainda, nós temos uma alíquota de 3,65% que refere-se ao PIS e COFINS. Uma parte a ser dito é que o CBS ele vem a substituir o PIS e o COFINS. Então, os demais tributos que existem sobre os aluguéis recebidos pela pessoa jurídica, imposto de renda e contribuição social, e na pessoa física, o imposto de renda, eles continuam iguais, tá, pessoal? Então, nós estamos falando aqui do comparativo dos tributos que terão alteração com a reforma tributária. E no caso em questão aqui, é o IVA dual, CBS e IDS. Falando aí do CBS, que abarca aí o PIS e COFINS, ele é de 3,65 sobre a receita do aluguel. Depois, este regime regular em plena vigência, vamos falar plena vigência, pessoal, é em 2033. De 2026 até 2032, haverá aí uma graduação para o aumento do tributo, quer seja do CBS e do IBS. Mas ele, em plena vigência, em 2033, ele deverá ir para essa ordem de 8%. Né? É o 7,95 a 8,4 que eu coloquei no slide anterior. As locadoras devem emitir o documento fiscal eletrônico com o IBS e o CBS destacados a partir de quando? Janeiro de 2026. Cabe mencionar que muitos locatários, pessoa jurídica, terão uma tendência a buscar os locadores, pessoa jurídica. Por qual finalidade? Para eles poderem ter o crédito relativo ao tributo pago sobre o aluguel. A PF locadora, nós temos também a chamada aí, a pequena locadora, né? Por que nós estamos falando pequena locadora aqui, pessoal? Porque aqueles que oferirem uma receita de até 240 mil reais no ano e tiverem inferior a 3 imóveis, eles não estarão obrigados, pessoa física, tá? Não estarão obrigados ao recolhimento do IBS e do CBS. Porém, aqueles que possuem mais de 3 imóveis e a receita do aluguel for superior a 240 mil reais no exercício, vamos arredondar 241 mil, eles, a partir do próximo exercício, deverão fazer o pagamento do CBS. Como assim? Em janeiro de 26, estes locadores, pessoa física, irão analisar quanto eu vou oferir de receita com meus aluguéis. 241 mil reais em 2025. Ele deverá, em 2026, fazer o recolhimento do CDS. Só o CDS? Não. Como eu mencionei, ele vai continuar pagando o imposto de renda, pessoa física, através do Carnê-Leão, e passará a recolher também o CDS. Se estes locadores tiverem já em 2025 uma receita superior a 288 mil, ou no próprio exercício de 2026, em dado momento, antes de encerrar o exercício, ele atingir 288 mil reais, ele já estará obrigado a fazer este cálculo, este pagamento.
eu quero dizer, se no ano de 26 você não estava obrigado, porque tinha R$239 mil de aluguel, o hotel teto R$240 mil, mas chegou em 27, meados do ano de 27, você teve um novo contrato de aluguel aí, o imóvel ficou pronto, você adquiriu um novo imóvel, você na qualidade de locador, auferiu em meados, em maio, superior a R$288 mil. Você já vai ter que recolher este valor em junho, no próximo mês. Se você no ano de 26 superou R$240 mil, você vai recolher isto em 2027. Então, o perfil do locador pessoa física, vamos falar assim, considerado como se fosse uma pequena empresa. Haverá necessidade de ter este acompanhamento dos tributos anteriores, que é o Carnê-Leão, mais o tributo aí, o IBS, o CBS. As imobiliárias terão que estar preparadas, as administradoras de imóveis, e nós aqui da Corse Contabilidade, da GB Advogados, também estamos preparados a prestar esta assessoria e consultoria a vocês, locadores. Excepcionalmente, o governo, pelo artigo 487 aqui, ele falou, pessoal, como os contratos de locação estão vigentes, então, para não ter aí problema para vocês, eu autorizo que vocês continuem a recolher o PIS e COFINS, opcionalmente, pela modalidade anterior, que é o 3,65%. Desde que o contrato de locação seja por prazo determinado e eles estejam firmados até a publicação da Lei Complementar 214, que é 15 de janeiro de 2025. Então, se vocês têm o contrato desta forma, assinado antes de 15 de janeiro de 2025, e você, até 31 de dezembro de 25, leva este contrato para registro em cartório. Registro em cartório vai haver aquele custo, o tabelião irá lhes passar, com base no valor do aluguel, na quantidade de meses existente no contrato, ele vai analisar a tabela dele e falar, é X reais. Ou vocês deverão disponibilizar ao fisco, através do Comitê Gestor da Reforma Tributária, este contrato, para que o fisco verifique que realmente o contrato foi formalizado antes da vigência da lei e foi apresentado aqui para nós. Então, você passará a usufruir do cálculo da forma anterior, que é o 3,65%. Aqui eu recomendo que vocês, locadores que estejam nesta condição, procurem assessoria contábil e jurídica para nós apresentarmos as soluções e analisarmos os números, ou seja, fazermos conta. Se será interessante recolher o 3,65%, que é a modalidade anterior, ou fazer o recolhimento na nova modalidade, aplicando aí o pagamento do CBS para 26 e 27. Diga-se que em 26 ainda haverá o recolhimento de forma teste. A partir de 27 em diante, você já passa a recolher o CBS integral, porque deixará de existir o PIS e COFINS, exceção a esse pessoal que fizer a opção. É claro que tudo isto será feito através de uma escrituração contábil segregada. Então, com isto, nós, contadores aqui da Corse,
temos condições de lhes prestar esta assessoria fazendo conta. Ok? Em alguns casos, pode ser que a tributação pelo CBS seja mais adequada. Quando? Antes de findar o prazo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos passar a recolher o CBS e o IBS, ou seja, o IVA dual de forma integral, a partir de janeiro de 2033. Nós teremos de 26 até 32 um escalonamento do recolhimento, ok? Quer seja de um lado o CBS, ele vai ter o escalonamento mais curto, ele vai passar a viger em 27, e o IBS passando a viger a partir de 29 até 32, sendo escalonado, conforme o editor Eduardo apresentou. O cronograma da reforma, como eu acabei de falar, 2025 a 2033, está em tela apresentado para vocês. 25 veio a publicação da lei. 26 é o ano teste, o IBS, o CBS de 0,1%, 0,9%. Vai haver ali uma neutralização econômica, que vai ser feito o cálculo e você vai abater com o pagamento do PIS e COFINS, gerando uma neutralização para quem cumpre a obrigação. De 2027 a 2028, a CBS substitui o PIS e COFINS. E de 29 a 32, o ICMS e o ISS, redução gradual, ganha peso a partir de 2033, quando ele estará em regime definitivo. As principais locação de bens móveis, pessoal. Antes, em geral, não havia o ISS sobre aluguel. Qualquer tipo de aluguel. Aluguel de bens móveis, máquinas, equipamentos e aluguel de bens imóveis, casas, apartamentos, os arrendamentos rurais e tudo mais. Havia somente o imposto de renda e a contribuição social. Com a lei complementar, todos os bens móveis e imóveis entrarão aí no regime do IBS e da CBS. Os setores que trabalham com máquinas, equipamentos, veículos, os equipamentos médicos, equipamentos de TI, entre outros, sofrerão a incidência desse tributo. O impacto líquido depende da capacidade de gerar créditos de IBS e CBS do perfil de cada cliente. Então, os clientes que têm por hábito a locação de máquinas e equipamentos, ao invés de comprar microcomputadores, notebooks, etc., faz a locação, analisem o contrato. Analisem se isto trará um impacto tributário a vocês. Tanto os locatários quanto os locadores. Analisem se isso trará um impacto no fluxo de caixa de vocês. Por isso que nós estamos aqui para ajudá-los, a assessorá-los nesta mudança. Os contratos e operações, ajustes necessários. Nós temos que verificar se os atuais contratos existentes, é fato que não vai haver nos atuais contratos existentes, né, a alíquota do IBS e CBS entre o locador e o locatário, exceto se o contrato foi formalizado após dia 16 de janeiro de 25, e ambos, locador e locatário, já tinham conhecimento. Difícil. Além de prever a cláusula de reajuste, que é a inflação, o IGPM, o IPCA, etc.,
é prudente prever nos contratos a reposição em caso de mudanças tributárias relevantes, que é o caso. A lei menciona que o locatário será obrigado ao pagamento desse tributo. Porém, em muitos contratos de locação, nós já vimos, que faz menção que qualquer reajuste tributário não interfere no valor da locação. É o caso, então precisa rever os contratos. Normalmente, os contratos de locação residencial eles têm um prazo de 30 meses. Se nós considerarmos um contrato formalizado em janeiro de 25, considerando 30 meses, esse contrato estará finalizando em julho de 28. Durante este período, mesmo que não haja ali a informação de que o locatário deve pagar o IBS ou CBS, ele será o responsável pelo pagamento. Caso haja uma cláusula específica de que o valor a ser pago é aquele ponto final, o seu locador terá que arcar com esse IBS e CBS. É claro que, analisando tudo aquilo que eu coloquei anteriormente, se o locador é pessoa física que não ofere receita superior a 240 mil e não possua mais de 3 imóveis, diga-se, isso é concomitante, tá, pessoal? 240 mil e mais de 3 imóveis. Então, os contratos de longo prazo, 5, 10 anos, normalmente os contratos de locação comercial, eles vão atravessar esta fase de transição e podem exigir aditivos. É prudente, então, que esses contratos, o quanto antes, vocês procurem Dr. Eduardo para que ele possa analisar e validar o contrato de vocês de forma a proceder com estes termos aditivos. O que fazer e quando fazer e o quanto antes possível. E nos procure. Quem for nossos clientes, ou quem ainda não é nossos clientes, ou quem necessitar de um trabalho pontual, estamos à disposição para fazer as contas, fazer os cálculos e apresentar o impacto que você terá. Volto a frisar, locadores, a partir de janeiro de 2026, vocês estão obrigados à emissão de documento fiscal eletrônico. E na contabilidade de vocês haverá a segregação contábil, segregação de regimes especiais e separação de receita de imóveis e também se você for locador de bens móveis. Pessoal, também analisem se o KNAI da sua empresa no contrato social e no CNPJ está em ordem em relação aí às locações de bens móveis e imóveis. Estamos à disposição. Checklist de providências, pessoal. Basicamente, o que eu repeti para vocês. Mapear todos os contratos de locação de bens, móveis e imóveis. Seu contrato tem como locador ou locatário pessoa física e jurídica. Identificar os contratos elegíveis ao regime opcional em pagar a alíquota de 3,65, que é o atual PIS e COFINS, a partir de 26, ou melhor, a partir de 27, o antigo PIS e COFINS, para ver o mais adequado. Classificar os locadores, pessoa física quanto aos limites, 240 mil anos, o número de imóveis. Revisar as cláusulas de tributos, reajuste e repasse em novos contratos. Ajustar o sistema para emissão de documento fiscal. Se você já é uma holding patrimonial que possui bens imóveis e você mesmo administra os seus imóveis, você que corre atrás de emitir os boletos ou
mandaram o comunicado por e-mail de que, olha, está vencendo aluguel, faça o Pix, faça o depósito, faça a transferência, etc. Você terá que fazer agora, além disto, a emissão da nota fiscal. Ela será obrigatória. Como que eu vou emitir a nota fiscal? Através do sistema da prefeitura. Se você está em Campinas, ela já está apta. Se você é de outro município, nos procure para verificarmos. Diga-se, aqueles que possuem administradoras e imobiliárias, talvez estas também façam esta atividade. Um ponto que eu não coloquei para vocês aqui, ainda, refere-se às locações tratadas como curta temporada. São as locações de até 90 dias. Estas locações terão um tratamento diferenciado. Recordam que lá no início eu mencionei que as locações terão uma redução para 30% da base de cálculo. Ao invés de vocês pagarem 26,5, vocês estarão pagando 7,95. A redução de 26,5 para 7,95 identifica uma redução de 70%. Você vai pagar 30%. Para as locações com prazo inferiores a 90 dias, locação de final de semana numa casa na praia, casas de temporada, Airbnb, etc., esta redução não será de 70%, ela será de 40%. Então, significa que tua base de incidência de imposto, tua base de cálculo, ao invés de ser 30%, aliás, não é a base que muda, né? É o percentual do tributo. Então, o tributo vai ser 26,5 vezes 40%, aproximadamente 11,5%, maior do que o 7,95. Pessoal, isto é o que eu tinha a apresentar relativo aos aluguéis e uma parte que eu preciso falar. E a holding, onde ela entra neste momento? Quem não tem holding e está na situação de locador, pessoa física, possuindo mais de 3 imóveis, receita superior a 240 mil, nos procure para fazermos aí uma análise e planejamento para validarmos se será prudente a integralização destes bens imóveis numa holding para você passar a ter uma carga tributária menor. É fato, pessoal, que em 2033, se você analisar, eu tenho bens imóveis na pessoa física, tenho uma receita superior a 240 mil e 3 imóveis, estarei pagando a alíquota máxima do imposto de renda, que é de 27,5%, mais 8% aproximadamente do IVA dual, que dará 35,5%. Por que eu digo 8% aproximado? Porque ainda não foi definido, não ocorreu a regulamentação do percentual. Se será 26,5%, 27%, 28%, 28,5%. Isso deve ser regulamentado até o final do ano, com certeza. Então, desta forma, aquele que tem aluguel pessoa física, em 2033, como eu mencionei a vocês, onde terá já implementado toda a reforma tributária, você terá aí 35,5% de imposto. Hoje você tem 27,5% alíquota máxima.
Hoje, você tem 11,33% quem tem pessoa jurídica, ou quem constituir uma holding ainda em 2025. A tua alíquota será de 11,33%. Fato é que 11,33% já é menor do que 27,5% hoje. Então, você já poderia ter nos procurado para fazer uma análise dos aluguéis que você tem, para saber o quanto é interessante esse imóvel estar em uma rua. Não vamos aí entrar no mérito de planejamento sucessório, planejamento familiar, etc. Estamos falando aí de receita. Podemos, é claro, fazer toda uma análise. Nós, em conjunto com o doutor doutor Eduardo Galvão, da GB Advogados, podemos fazer essa análise da constituição da holding patrimonial. Então, hoje, pessoa jurídica, você estaria pagando 11,33%, pessoa física, 27,5%. Em 2033, você estará pagando aproximadamente 35% pessoa física e pessoa jurídica, aproximadamente 16%. Então, torna-se interessante nos procurar, nós, contadores, parceiros, advogados, para lhes prestar esta assessoria, para identificar aquilo que é mais adequado e interessante a vocês. Agradeço, estendi um pouco o prazo, não consegui explanar tudo relativo a aluguéis e holding, porque o tema é vasto, é extenso, e cada pessoa, cada família, cada empresário vai ter aí a sua particularidade. Isso. Senhores, estamos chegando ao fim aqui da nossa apresentação. Eu agradeço desde já a presença de todos, principalmente ao André, ao Galvão, ao Vinícius, claro, a confiança de nossa equipe no trabalho da Corse e da GB Advogados. Espero que esse encontro tenha clareado algumas dúvidas ou, claro, tenha trazido mais algumas dúvidas, né? Porque o intuito é, claro, deixar o mais prático possível. Mas cada vez que a gente toca nesse assunto, vai aparecendo uma outra informação, uma outra coisa, e isso vai sempre trazendo novas pesquisas. Agradeço a todos por essa participação. Não sei se André, Vinícius, o Galvão queira colocar mais algum ponto, mas mesmo assim, agradeço de coração a todos que estiveram nessa live. Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigado. Bom dia para vocês. Boa semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau a todos.